Gente, hoje eu tô aqui num lugar muito especial, o Ópera Bar, um bar que está conceituado com grandes atrações culturais e um bar aconchegante. E eu chamar para todo mundo para vir aqui. E hoje, meu convidado é o Bruno, o pianista. No cima de hoje, como pronuncia seu sobrenome? Hrabowski. É difícil, pensa que são dois R's diferentes. H-R-A, Bruno Hrabowski. Sou um pianista de Curitiba e o projeto chama-se Rock ao Piano. A ideia é fazer releituras do rock usando só o piano. Veio com a gente no Cimeca de hoje com o Bruno Hrabowski. Bruno. É isso, Bruno, eu tô aqui, é muito bonito o seu trabalho, mas a primeira pergunta, acho que você respondeu isso para um amigo Carlos ali agora, sim. Como você uniu o rock com a música clássica? Eu estudo piano desde pequeno, estudo padrão, né, de piano erudito e tudo mais, desde pequeno, e ali, desde pequeno eu fui percebendo que eu tinha uma facilidade auditiva muito grande, e sempre o que eu mais ouvi foi rock, por causa dos meus pais, e também quando eu comecei a descobrir banda sozinho, eu fui migrando cada vez mais para o metal. Hoje, quase tudo que eu ouço são diferentes linhas de metal. E aí, quando eu vi que eu conseguia criar arranjos do que eu mais escutava, eu comecei a fazer essas versões, né? Tudo tirado de ouvido. Tá, e a sua influência também vem muito europeia, né? Por isso que eu o nome desse, a sua árvore genealógica ela é europeia, né? Como é que você fez essa miscigenação com a música erudita? É que Brasil é aquela mistura, né? Então, a minha mãe é uma mistura ali de espanhol com iugoslavo, alemão. Meu pai já é uma mistura maior de italiano, inglês, índio, português, francês. Então, mas assim, não trace nenhuma relação disso com o que foi a minha música, porque eu comecei a estudar piano porque tinha um piano em casa, por mais que ninguém tocasse, comecei a querer estudar e fiz aulas desde pequeno. Não foi influência? Não, ninguém músico, nem nada assim, né, na família. Mas todo mundo te apoiou a começar a aprender a tocar piano? Eu era muito, não parava quieto quando eu era pequeno, tinha aquele piano que meu avô quis ter desde sempre, desde que ele fez a casa, mas quando eu nasci ninguém tocava. E aí eu tanto cobrei assim que uma hora chamaram uma professora e eu comecei a fazer aula e não parei mais. Desde os 6 anos de idade. Isso. E você é formado em geologia. Isso. Né? Estuda a terra, tudo que compõe, até então é uma ciência muito ampla. Eu queria saber como que você, assim, com uma veia artística, com um traço musical tão forte desde criança, migrou para uma área tão complexa que é a geologia. Na verdade, na hora de fazer o vestibular, eu até pensei em fazer música, mas eu não me enxergava como concertista, como professor, como compositor. Eu não achei que nada fosse dar muito certo para mim na música, e eu preferi manter ela sempre como um hobby. Nem me passava pela cabeça que eu poderia levar tão a sério esse projeto do rock, que na época era só uma semente, né? E aí eu fiquei bem em dúvida de que curso fazer, e acabei optando pela geologia. Na verdade, tem muita influência do meu pai, porque ele é geólogo, né? E não me arrependo porque é um curso fantástico, assim, você entender muita coisa sobre a Terra, né? E aí foi durante o curso que o meu projeto de versões foi se consolidando por uma série de coincidências. Depois de me formar, eu acabei abraçando os palcos mais a sério. Isso, você começou a fazer projetos voltados para bandas que te influenciaram muito, né? Você tem dois, o Pink Floyd e o Queen. Eu quero saber qual que você gosta mais e como é que é a linha de escolha das músicas que você vai tocar. Sim, o Rock ao Piano sempre passa por várias bandas diferentes. Eu fiz alguns projetos focados, assim, do tipo, só rock nacional, só metal, etc. Mas direcionado a uma banda só. Eu tinha criado lá no começo o Pink Floyd ao piano, porque Pink Floyd sempre foi a minha maior influência, foi o que eu sempre mais ouvi por causa dos meus pais. E por muitos anos essa foi a única banda para a qual eu dei um destaque. E aí, nesse ano, eu criei esse novo projeto focado no Queen, que muita gente me cobrava qual ia ser a próxima banda, né? Queen é uma banda da qual eu gosto muito, mas está longe de ser uma banda que eu ouço desde sempre. Eu não ouvia Queen em casa, nem nada assim, né? Mas é uma banda que eu vi que eu conseguiria fazer um projeto bem bacana. E tanto o projeto do Floyd quanto do Queen, a minha ideia é fazer uma grande homenagem. Então são apresentações que eu sempre faço em ordem cronológica, apresentando a história da banda. E o bom é que você coloca todos os componentes da banda no seu show, porque todos os shows
que tem música do Pink Floyd ou do Queen, tem música de todos os integrantes e tem fases, fases dos grupos, né? Então, Sim. você faz um repertório muito da sua linha. Na verdade, ao montar o repertório, eu sempre tento pegar uma coisa que pegue não só a questão da ordem cronológica, mas músicas com sonoridades diferentes e que também mostrem lados diferentes das bandas e sem tentar ser uma coisa comercial. Por exemplo, o show do Queen, eu muito poderia pegar as músicas mais conhecidas deles e fazer um show só assim, mas para mim isso não ia ser uma homenagem, né? E também não pegar as minhas músicas preferidas apenas, porque o que isso quer dizer, né? Um show do meu gosto. Então, na verdade, eu pego nessa ordem cronológica músicas mostrando vários lados diferentes das bandas para fazer, assim, um apanhado geral do que elas foram, né? Eu quero saber também, Bruno, qual que é o próximo projeto que você tem em mente? Porque a gente leu algumas coisas que, como você mesmo falou, metal. A gente fala metal, Black Sabbath, Led Zeppelin, e tem outras bandas. Você tem em mente em fazer alguns projetos nessa linha? As duas principais bandas que eu já pensei em fazer outras homenagens foram o Black Sabbath, principalmente na fase inicial com o Ozzy, e o Led Zeppelin, mas até hoje os arranjos que eu fiz, assim, eu não me fiquei muito convencido. São dois projetos que mais provavelmente eu faria algum dia em parceria com algum violoncelista, violinista, alguma coisa assim. Atualmente, o meu grande projeto para o ano que vem não é focado em uma banda só, é um concerto que vai ser só esse não vai poder entrar em turnê, vai ser um concerto junto com uma orquestra lá em Curitiba comemorando os 10 anos do meu projeto, né? E aí, quanto a fazer um focado em uma nova banda, eu acabei de criar o projeto do Queen, então acho que ainda tem alguns anos para eu rodar o Brasil com esse projeto. O próprio Floyd não chegou em várias cidades ainda, até eu pensar numa próxima banda. Sua música vai viajando o Brasil inteiro em grandes espaços. Você já viajou o Brasil e alguns países divulgando esse trabalho que é diferente. Você recebeu algum feedback diferente, assim, quando você começou a tocar o piano junto ao rock? Porque não é uma coisa muito usual, né? Porque você tem influência erudita também, queria saber se você escuta muito Mozart, Beethoven. Eu escuto música erudita, gosto, né? Mas o que eu mais gosto de ouvir de erudito são obras sinfônicas, não ouço tanto obras para piano, até ouço alguma coisa, mas o que eu mais gosto de ouvir na erudita são obras sinfônicas, principalmente Tchaikovsky, Mahler, Stravinsky, coisas mais pegadas, assim. E que mais você perguntou? Quanto a eu rodar, assim, o país é por conta própria. Eu saio indo atrás dos teatros, vejo como que funciona. Às vezes até tenho apresentações contratadas, mas em geral eu faço tudo por bilheteria mesmo, cuidando de tudo sozinho. Você falando da sinfonia, da orquestra sinfônica, vou fazer uma pergunta que talvez seja fora de contexto. Porque o Metallica lançou em 99, se não me engano, uma junção de rock com uma orquestra. Sim. Eu acredito que, não sei se tem outros antes, mas foi quem mais me impactou. A partir daí surgiram outros. Esse concerto com a Orquestra de São Francisco, ele é muito icônico, né? Um marco do rock, assim, porque foi uma coisa... De alguma forma? Eu acho que não, porque na verdade, assim, eu gosto muito de Metallica e o meu projeto é fazer uma releitura só com o piano, e existe todo esse engrandecimento junto com uma orquestra, então é algo de se pensar, um pianista às vezes vai tocar com uma orquestra, não tem uma influência direta desse show em específico, assim, mas que é algo marcante, com certeza, sim. Eu gosto de perguntar, vamos mudar um pouco o foco da conversa. Você já foi entrevistado por uma pessoa com uma deficiência ou não? Não, essa é a primeira vez. Primeira vez? Sim. Eu queria saber se você tem convivência com alguma pessoa com deficiência, o que você consegue ensinar para ela e o que você aprende com ela. Olha, acho que a principal convivência que eu tive foi na época que eu ainda fazia aulas com a minha professora, porque hoje eu faço com outro professor, né? Tinha uma aluna dela que tinha deficiência e ela sempre participava das apresentações de fim de ano junto com a gente, sempre tive esse convívio por causa dessa minha professora. Mas de resto, mesmo na escola eu acabei tendo pouco contato e hoje no meu convívio, assim, não tem nenhuma pessoa que eu tenha contato com frequência. Então, eu vou te falar assim, eu não gosto da palavra deficiência. Eu acho que é uma palavra que
faz você ser inferior, de qualquer jeito, porque ela significa falta de alguma coisa. Uhum. Eu troco esse termo por singularidade. Aham. Eu acho que todo mundo é único, todo mundo tem várias singularidades. Sim. Eu queria que você compartilhasse com o nosso público uma singularidade ou algumas singularidades que você tem. Singularidades que eu tenho. Deixa eu pensar. Eu tenho muitos trejeitos que muita gente me acha esquisito de coisas que eu faço, mas eu não vou saber explicar. Assim, por exemplo, muita gente... Quando eu tô em palco falando, eu volto e meia, eu tô parado com o pé assim, o povo vem me perguntar se eu danço. Na verdade, eu até danço. Eu sou da dança de salão, forró, gafieira e tal, mas não é por causa disso. Eu tenho mania de pegar e ficar fazendo coisa assim, isso eu sempre fiz e é mania, trejeito meu, né? Outras singularidades... Puxa. Mas como é que você junta o forró, salsa e piano? Não, nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sempre tive vontade de dançar, nunca tive a menor capacidade, assim, e um dia eu não aguentei mais não saber e entrei numa escola de dança e fiquei fazendo aulas e aulas e aulas. Isso foi um pouquinho depois de eu começar com os meus shows, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Né? Então tá bom. Então assim, você tem uma veia artística muito grande. Eu quero agradecer muito a sua entrevista. Foi muito, muito legal, foi divertido. Você vai estar aqui amanhã também na Casa Jefferson. Isso, a Thomas Jefferson. Uhum. Então, você que não pôde comparecer hoje no Ópera Bar, vá lá amanhã, confira o show dele, o Rock ao Piano. E eu quero agradecer ao Ópera Bar por abrir esse espaço para fazer entrevista com o Bruno. E o Ópera traz atrações diferentes, é um lugar aconchegante. Eu recomendo para todo mundo vir aqui. Tem um lugar muito, muito bonito. Quem não conheceu, vem, porque vale a pena. E hoje eu vou conferir o show desse artista aqui, que é super divertido. E eu tô com o cameraman aqui, ó, o Marcos Ribeiro, que fez esse map de hoje. E até a próxima, pessoal. Agora eu vou escutar um rock ao piano. Eu sou chique, daquele tanto.